Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos humanos e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos nesta noite aqui. A noite que Deus preparou para nós, para vivermos um momento de experiência com Deus, para vivermos esse momento de graça. Quero saudar os irmãos que nos acompanham pela Web TV. Bom Pastor, é alegria estarmos aqui também evangelizando, trazendo a palavra de Deus, o anúncio da palavra de Deus. Nós queremos nesse momento orar e crescer nessa graça, nesse conhecimento, nessa força de Deus. Então queria dizer, meu irmão, que você abra teu coração nesta quinta noite, desta novena Nossa Senhora das Dores, que nós estamos dedicando. E nós estamos meditando diversas dores. E hoje, de uma forma especial, nós vamos trazer mais uma dor, que é a dor da solidão. A doença do mundo hoje, ela não é a doença do corpo totalmente. Porque, pelas muitas vezes que recorremos na farmácia, ou nos médicos, ou na ciência, nós conseguimos ter uma solução para a doença do corpo. Agora, a nossa doença, muitas vezes a doença que tem atacado hoje a sociedade, são as doenças espirituais, são as dores espirituais. Daí nós vimos a depressão como cresce, né? E tantos traumas, pessoas traumatizadas, síndrome do pânico e tantas coisas. Tudo isso, se você for ver, não existe uma definição assim, você vai dizer, né? A ciência ela mostra, mas você não consegue enxergar, mas você sente. Por exemplo, o medo. O medo você não enxerga, mas você sente medo, né? Pânico, né? Você não sente, mas você não vê, mas você sente, né? A solidão é a mesma coisa. A solidão é dos sintomas mais interessantes que eu estava até meditando. Porque a palavra de Deus, no Salmo 26, ele diz o seguinte, versículo 10, ele diz assim: se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. O que quer dizer isso? A solidão é um sentimento de abandono. Às vezes, para você só se sentir só, você não precisa estar morando sozinho. Tem gente que mora sozinho e se dá muito bem. Às vezes, para você se sentir só, você também pode estar no meio de um monte de gente. Mas lá no monte de gente, você se sente deslocado. Por isso que a palavra de Deus traz o Salmo, a comparação, estar com o pai e com a mãe, mesmo que eles abandonem. Então, quer dizer, uma pessoa que não estava só, mas ela se sente só. E muitas vezes isso acontece conosco. Nós vivemos em família, nós estamos morando muitas vezes na mesma casa, no mesmo espaço, na mesma situação, mas lá no meu trabalho, eu trabalho num lugar que tem um monte de gente, mas tem hora que parece que dá um negócio, fala, meu Deus, parece que eu estou sozinho. Ou se não, a solidão traz a controvérsia, né? Às vezes você está dentro do mesmo lar, a mesma família, o mesmo sobrenome, o mesmo tipo sanguíneo, e parece que um fala árabe, outro chinês, porque cada um fala uma língua e não há entendimento. E essa falta de entendimento, ela também promove essa solidão. É ou não é? Solidão, então, não é simplesmente a característica de quem mora sozinho. Eu conheço uma pessoa, e ontem a vi na rua, ela mora sozinha. Mas é uma pessoa bem com a vida.
que é uma pessoa de Deus, sabe? Encontrei com uma outra hoje também que é assim. Falar assim, solteirona, mas é bem resolvida. Feliz com a vida. Contou ainda, foi para a Terra Santa, foi contar, né? Ela fala assim, as velhas ficaram tudo com a língua de fora. Eu aguentei. Sabe quantos anos ela tem? 80. Mas por quê? Porque é uma pessoa bem com a vida, né? Bem com Deus, né? Porque às vezes a gente quer se resolver com a vida e se você não está bem com Deus, né? Nada adianta. No que eu quero chegar? No que eu quero chegar hoje e que a palavra de Deus quer nos trazer é isso. Deus quer nos tirar desse sentimento. Não é que você está sozinho, mas você muitas vezes se sente sozinho. Deus quer nos curar nesta noite dessa solidão. Porque a palavra de Deus diz aqui no Salmo 26 ainda, na segunda parte, o Senhor me acolherá. Então eu quero dizer para você, mesmo que você esteja se sentindo sozinho, alguém nunca te deixará sozinho. Esse alguém é o teu Deus. Amém? Mesmo que você se sinta abandonado, tem hora que você fica deslocado, fala, ninguém me compreende, eu também não compreendo ninguém, está tudo nos avessos, tem um monte de gente aqui, mas parece que eu sou um corpo estranho. Mas eu quero dizer para você, nesta noite, você que está aqui, você que está nos assistindo, Deus não nos abandona. Mesmo lá na tua família, que você tem vivido essa situação de confrontos, que parece que as coisas... E de repente você se sente lá sozinho no teu quarto, chorando, desesperado, preocupado, cansado. E parece que na hora da preocupação, na dor, do cansaço, é só você que tem que morder a coisa. Então aí você se sente sozinho. Então é uma coisa que vai, na verdade, te deixando um deserto, te deixando seco. E quando a solidão vai nos tomando, tem um danado de um sentimento, de uma atitude que a gente vai tomando, sem querer, querendo, como diz o Chaves, né? Que é, a gente vai se excluindo. Deixa eu ficar eu quero ficar no meu cantinho, quietinho, e que ninguém me amole. Eu quero fechar a porta do meu quarto, eu quero deitar na minha cama, cobrir minha cabeça e não quero que ninguém... Conhece alguém que já falou isso para você? Aqui ninguém falou isso, né? Vou caminhando. Aqui ninguém falou, mas acho que você conhece alguém que fala assim, eu quero ficar no meu cantinho. Então você vai chegando à conclusão que solidão é um estado que a gente permite para a gente. Não é um estado da vida. Você se sente solitário porque você muitas vezes não dá o passo para sair dessa solidão. Amém? Então, nessa noite, é necessário eu dar esse passo para sair da solidão. E o Evangelho quer nos mostrar isso, mas eu quero ainda novamente dizer na palavra de Deus. Deus, Ele nunca nos deixa só. E se Deus sempre está conosco, e se nós cremos nesse Deus que está conosco, não tem por que se sentir só. Porque se você se sentiu excluído de todos, expurgado de todos, diferente de todo mundo, ninguém pensa como você. Não sei se pensa certo ou errado, mas ninguém pensa como você. Eu estou sozinho, daí começa, eu sinto um vazio. Então eu quero aqui dizer para você, coloca Deus, porque Ele está com você. Fala isso para o teu irmão, por mais sozinho que você se sinta. Não se exclua. Nada de ir para o seu cantinho. Segura na mão de Deus, porque Ele está com você.
Ó, gente, eu vou dizer para você, confesso para você, esses dias deu uma vontade e fiquei aí deitado na cama. Uma coisa que eu não gosto de fazer muito. Mas quando a gente dá uma brechinha, o demônio quer zoar com a gente, né? Você quer saber de uma coisa? De pé, coroné. E vamos. Por quê? Porque Deus está comigo. Amém? Mesmo tremendo, Deus está comigo, né? Mesmo bambeando, mas Deus está comigo. Nós temos que ser assim, gente. Porque senão a coisa engole a gente. A solidão, ela engole a gente. E é testificado na palavra, em João 14, 18. Também ele vem dizer isso, né? Daqui a pouco eu vou voltar no outro evangelho. Mas João 14, 18 está lá. João 14, 18 fala assim, ó. Quem quiser ler junto comigo, se você trouxe a palavra de Deus, você lê. Se não, você ouça aquilo que eu vou dizer. Que é Jesus que falou isso. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Ponto final. Não vos deixarei órfãos. O que quer dizer isso? Um órfão é que não tem ninguém. O órfão é a pior categoria que tem, porque daí não tem nem gente perto do órfão. O órfão é sozinho mesmo. Não tem ninguém por ele. Só que Deus nos diz, pela palavra dele, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Jesus, o Verbo encarnado de Deus no nosso meio, ele está falando, não vos deixarei órfãos. Repita essa palavra comigo, não vos deixarei órfãos. Olha para o teu irmão e fala, não vos deixarei órfãos. Fala, por isso, você não está sozinho. Você não está sozinho. Da onde você estiver, clamo a vós, Senhor, diz o Salmo. Da onde você estiver, você clama a Deus, porque Deus está a teu favor e Ele vai te ouvir. Amém? Aonde você estiver, clama a Deus. Sabe, porque quando a gente se sente às vezes deslocado, só, com esse vazio dentro da gente, com essa coisa que não completa nada, então a gente começa a se isolar cada vez mais, se sentir só e querer ficar no nosso cantinho. Eu sei que aqui não tem esse problema, mas tem gente que gosta de ficar no cantinho dele. Não tem gente que gosta de ficar no cantinho dele? Ninguém mexa comigo. Alguém falou já isso para você? Ninguém mexa comigo. Se você abrir a palavra de Deus agora em Lucas, que é o evangelho que eu quero concluir essa reflexão, porque nós vamos pedir cura disso nessa noite. Que essa dor, porque Maria, por mais que ela se sentiu só, ela não esteve só. Na cruz, aos pés de Jesus, Jesus até repetiu o salmo lá, Pai, porque tu me abandonaste. Mas a mãe estava no pé dele. É ou não é? E junto com a mãe, tinha ainda João, Maria e Maria de Cleófas. Tinha lá uns 4 lá junto. Não estavam sozinhos. Para mostrar que nós não estamos sozinhos. Que você não está sozinho. Por mais que a dor de Maria foi da solidão, mas não estava sozinho. Deus não desampara. Você não está sozinho. Deus não te desampara. Não viva o isolamento. Eu sinto no meu coração, na palavra de Deus hoje, e também enquanto eu orava, eu sentia isso. De pessoas que viriam nesta noite aqui, que estavam com essa predisposição de tentar se isolar. E sozinho você não vai conseguir. Primeiro, Deus está com você. E não adianta se isolar. Deus me deu essa palavra para dizer para você que no isolamento você não vai chegar a lugar nenhum. A não ser na indignidade de si mesmo. Porque você
vai se sentir, desculpa o termo, mas sempre quando você está só e você se isola, você vai chegar à conclusão que você é uma porcaria. E não serve para nada. E se possível fosse, exterminasse da minha vida. Eu quero dizer para você, você não é essa porcaria. Por isso não se isole. Por isso não tome essa solidão para dentro de você. Esta dor da solidão, que realmente na farmácia não tem esse remédio. Mas em Cristo, nessa noite, você encontra esse remédio. Amém? Neste momento em que a palavra de Deus é anunciada para você profeticamente, quando nós trouxemos Jesus eucarístico aqui nesta noite, Ele quer te tirar desta indignidade da solidão, desta indignidade do sofrimento que é o isolamento. Porque aí não é o teu lugar. No Evangelho de Lucas, nós vimos aqui a cura do homem da mão seca. Veja o cenário. Veja o cenário. Jesus estava lá na sinagoga, reunido no dia de sábado, com todo o povo, e lá no cantinho tinha um moço. E o moço estava com a mão direita, ele tinha a mão direita seca. Por isso que eu falo, muitas vezes a gente se sente esse deserto, né? Já pensou uma pessoa da mão direita seca? Ele não tinha movimentos nessa mão. E ele estava lá no fundão. Tem gente que gosta de ficar no fundão, né? Já viu? Tem gente que gosta de ficar lá no fundão. Bem isolado, porque ninguém mexa comigo. Na verdade, naquele tempo, na sinagoga, as pessoas que tinham os homens que tinham defeito físico, eles já eram isolados, já no fundo mesmo. Então, ele estava lá no fundo, no cantinho dele. Mas o Salmo diz que Deus não iria nos abandonar. Em João 14, 18, nós ouvimos também Deus falar: não vos deixarei órfãos. E Jesus praticou essa atitude, porque diz o Evangelho assim: no dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e ensinava. Achava-se ali um homem que tinha a mão direita. Veja o detalhe: era a mão direita. A mão direita seca. Ora, os escribas e os fariseus observavam Jesus para ver se ele curaria no dia de sábado. Eles teriam então pretexto para acusá-lo, mas Jesus conhecia os pensamentos deles. E disse ao homem que tinha a mão seca: levanta-te e põe-te em pé aqui no meio. Repita comigo: levanta-te e põe em pé aqui no meio. Você vê que interessante? Ele não teria poder para falar assim: que a tua mão seca seja curada agora, eu ordeno. Da onde ele estava? Sim ou não? Mas a primeira cura do homem da mão seca foi a cura do isolamento. Levanta-te, coloca em pé e vem aqui no meio. Amém? A primeira cura do homem da mão seca foi essa: levanta-te, põe em pé e vem aqui no meio. Então é hora de nós tomarmos uma atitude. Vem para o meio. Eu quero dizer para você, hoje você tomou essa atitude. Você saiu da onde você está, você ficou em pé e você veio aqui. E Jesus está aqui. Amém? Parabéns, porque você encontrou esse caminho. Esse foi o primeiro caminho que o Evangelho está ensinando hoje para você. Nós temos que tomar uma atitude, ficar em pé. E ele foi na direção de quem, esse homem, quando ele saiu do lugar dele? De Jesus. Repita comigo: ele foi na direção de Jesus. Quando você está nessa situação,
Muitas vezes a solidão quer bater dentro de você. Esse isolamento, essa vontade de ficar no teu cantinho, lá, sequinho, lá com a tua mão sequinha, lá no cantinho. O que você tem que fazer? Você tem que ficar em pé. E em direção de quem? De Jesus. Amém? Essa é uma atitude. Nós temos que buscar a vida de oração. Nós temos que buscar alimentar a nossa alma, porque a solidão não se cura com solidão. A solidão não se cura com fúria, não se cura com briga, não se cura com controvérsia, não se cura com isolamento. A solidão se cura saindo do meu lugar e indo para Jesus. Porque senão nós vivemos uma situação deplorável. Porque vocês sabem, aquele homem de mão seca vivia uma situação deplorável. Eu não sei se vocês sabiam, porque Lucas é médico, então ele falou mão direita, para deixar muito claro. Sabe por quê? Porque a mão direita, para os judeus, eles pegavam na palavra de Deus. Eles se alimentavam com a mão direita. A mão esquerda era para ele fazer higiene do corpo. A mão direita é a mão que eles usavam para se alimentar e para manusear a palavra de Deus, para pegar nos pergaminhos naquela época. Você não poderia pegar com a mão esquerda porque a mão é impura. Então qual que era a situação daquele homem? Aquele homem isolado, ele vivia uma situação, ele pegava com a mão impura naquilo que era puro, e não valia nada. Misturar o puro com o impuro não dá certo. Ele vivia uma vergonha, porque com aquela mão que era impura, ele tinha que manusear a palavra e não podia. Então uma pessoa que ela está isolada, ressequida, ela está realmente, muitas vezes, impedida por uma muralha própria de chegar até Deus. Mas nessa noite você é convidado a vir para o meio, porque quando você vem para o meio, Jesus te resgata a dignidade de filho de Deus. A tua mão será curada e você poderá ter realmente esse encontro com a palavra de Deus, esse encontro com o Cristo Eucarístico, pegar o pão da vida, sair da situação do isolamento. Por isso, olha para o teu irmão e fala: nada de isolamento, meu irmão. Nada de querer ficar no seu cantinho. Levanta-te e vai para o meio. Não por meio da briga, mas vai para Jesus. Amém? Não por meio daquela... Porque hoje está cheio de gente dando cabeçada um com o outro, né? É só polêmica, é ou não é? Agora, você quer ser melhor, como essa amiga minha que falou que andou bem e deixou as velhas para trás, ela esquece que ela é velha, de tão bem com Deus que ela é, né? E depois ela despediu de mim e falou: estou indo para a missa. Era uma pessoa de comunhão diária, né? A Inês, encontrei com ela: estou indo para a missa agora, né? Todo mundo fala que tem medo de avião. Eu subi, até fiquei olhando, até sumi tudo, não tem problema. Para uma pessoa que busca em Deus, ela vai vencer. Amém? Mesmo que trema, mas se você caminha no caminho de Deus, você vai vencer. Fala isso pro teu irmão: você vai vencer. Por isso, tome uma atitude. Saia dessa solidão. Saia do seu cantinho. Saia desse fechamento. E vem para o meio. E vem para Jesus. Porque Ele não te deixa órfão. Ele não te deixa órfão. Tanto prova que Deus não nos deixa órfão, que nós estamos aqui hoje e Ele está falando conosco. Ele está falando com você. Fala isso para o teu irmão: Ele está falando com você. E Ele não nos deixa órfãos. Deus nunca me deixou na mão. Nunca me deixou na mão. E não há de deixar vocês também. Amém? Eu tenho certeza e eu profetizo isso. Esta é uma noite de eu tomar uma atitude. Sair dessa indignidade de misturar sujeira com graça. Não dá mais para ficar desse jeito. O homem da mão seca era esse, que pegava as misérias
com as porcarias e misturavam com a graça. Chega disso. Deus te dá uma via. A porcaria vai para lá. A graça vem para cá. Amém? Que Deus, aquele que quer nos tirar dessa indignidade, que Ele possa agir nos nossos corações nessa noite. E realmente chame a atenção da tua alma. Porque a tua alma tem sede de Deus. Você tem que buscar nele. A tua solução não está em reivindicar direitos ou processos, tantos o que seja. A tua solução está em Deus. Deus vai responder a tua causa. Deus vai dar a resposta de tudo. Deus é maior que tudo. A nossa força vai até um certo ponto, mas com Deus nós vamos vencer. Pode ter o juiz que for do mundo, mas tem um juiz maior. Nós temos que buscar, acessar as coisas de Deus, as coisas do alto, as coisas do alto, não de baixo. Porque Deus é a nossa solução. Ele não nos abandona. Eu vou terminar contando o testemunho de hoje que aconteceu comigo. Nós vamos reformar a capela da Casa-Mãe de Santa Bárbara. Os materiais estão lá, tudo, mas precisa de uma barra de ferro. Uma barra de 3,80 metros. Viga aí, tal. Falei, vou lá eu procurar. Pedi para fazer um orçamento, o negócio estava caro. Falei, então o negócio nosso, como a gente sempre lida com essas situações, né? Que tudo que é quebrado vem para o nosso lado, graças a Deus, a partir de nós que somos quebrados e Deus vai emendando a gente. Eu vou procurar no ferro velho. Quem sabe eu encontro lá. Fui lá às 10 horas da manhã. E procura que procura. E o homem lá, coitadinho, o homem baita de um sol com o chapéu lá, o sol. E nós procurávamos e nada de achar essa viga. Achou uma viga, mas uma viga enorme. Falei, mas não preciso de uma viga assim, preciso de uma viga menorzinha. Mas que fazer? Só tem essa. Falei, então vai essa, né? Mas essa aqui vai ficar cara, hein? Eu vou ver o preço que eu faço pro senhor. Tá bom, o senhor me liga depois. Falei, meu Deus do céu, isso daqui vai ficar caro. Até no ferro velho tá caro o negócio, não tem jeito. Eu falei, mas daí veio pra mim, mas pra Deus tem jeito. Eu tava voltando aqui de Americana, que eu vim aqui, eu estava voltando aqui de Americana, e tava passando o ferro velho beirando a pista, eu falei, eu vou entrar lá de novo. Deu um negócio assim, né? Olha como Deus cuida das coisas pra gente. Voltei lá no ferro velho, não tinha ninguém no ferro velho. Daí passou um homem e falou, rapaz, está do outro lado da calçada, lá numa oficina. Falei, tá bom, mas deixa eu aqui. E comecei eu a andar. Gente, eu achei a viga. Do tamanho que precisava. Chamei o homem na oficina lá, ele falou assim, veio para levar? Eu falei, não, achei aquela que eu queria. Como isso? Fica assustado. Daí, eu falei, tá lá. Ele correu, botou o chapéu na cabeça, foi lá no meio, falei, tá aqui, olha. Pegou a trena dele, mediu. Quando ele mediu, ele viu, ele arrancou o chapéu e começou a fazer assim. O senhor é bruxo, alguma coisa? Essa viga não estava aqui. Eu falei, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E é da medida que o senhor quer. Então, eu falei, não sou bruxo, é Deus. Ele, de novo. Daí falou, mas o senhor não está com sorte total assim, não. Ele falou, por quê? Porque o dono, para acertar o preço que o senhor não está aqui. Eu
falei, tá bom, paciência, mas será que ele não vai voltar logo? Eu tenho que ir para Piracicaba, mas de repente, né? Ele falou, olha, acho que ele vai demorar. Eu falei, então paciência, peguei um papel, deixei o número do meu telefone, e quando eu saí, parou a caminhonete, o dono. Ele de novo. Eu falei, esse é meu Deus. Deus não nos abandona. Deus cuida de todas as coisas. Deus não nos abandona. Em circunstâncias simples como essas que eu contei, né? Eu testemunho a graça e nós precisamos testemunhar a graça. Deus nunca nos abandona. Amém? Nós precisamos ter essa imagem de Deus que é esse Pai, esse paizão mesmo, que cuida de todas as coisas, até de coisas que a gente não imagina que Ele vai cuidar. Ele vai cuidar. É só eu tomar essa ação. Quando Ele falou para o moço, levanta-te e vai para o meio, isso era uma ação que ele precisava tomar. Porque quando ele chegou no meio, Jesus fez a parte dele. Então, nós precisamos e você precisa de ter uma atitude. É hora de você tomar essa atitude. Vem pessoas aqui em casa às vezes, né? A gente ora pelas pessoas, atende as pessoas, louvado seja Deus por isso, e essa é a nossa missão. Mas muitas vezes a gente vê que a graça não vai acontecer, sabe por quê? Porque a pessoa quer que ore por ela, mas não quer dar o passo que tem que dar de oração também. Nós temos que orar, nós temos que buscar. Claro, o missionário vai orar, a graça vai acontecer, mas para a graça acontecer verdadeiramente, você tem que sair do teu cantinho e se colocar lá. Você tem que fazer a tua parte, você tem que orar. E a partir de hoje Deus vai te curar nessa noite, desse isolamento, dessa chaga, dessa ferida. E você se compromete em orar e conservar essa graça, ir para Jesus. Amém? Para terminar, você fala, faça a tua parte, meu irmão, que Deus vai fazer a dele. Amém. A ti toda a honra, glória e louvor, Senhor, nos séculos dos séculos.